Mandar para Pri. Boa noite, sejam todas muito bem-vindas ao nosso primeiro encontro do ano! Uhul! Que mais é possível? Que alegria estar aqui com todas vocês, que delícia, muito feliz. O DEM está embarcando para o Brasil, para o Sendo Você Mudando o Mundo, que acontece no sábado. Acabaram de dizer no grupo de CF que ele está embarcando, ele chega amanhã no Brasil. Que mais é possível? Quem eu vou ver lá? Quem eu vou ver na classe de Sendo Você? A G vai. Quem mais vai? Que delícia! Oi, Jade, querida. Beijos. Bom, bora lá. Ui, por onde começamos? Começamos na call do Gary. Então, o Gary, né, lá no Natal, pouco antes, né, acho que foi, se não me engano, 18 de dezembro, fez aquela chamada gratuita. Se você não viu, não ouviu, por favor, eu te peço que você ouça, porque foi incrível. Então tem a um e a 2 e são gratuitas, tá bom? Se você não tem a gravação, tem uns áudios rolando aí da gravação que você talvez possa conseguir, mas também é só se inscrever, tá bom? O caminho mais certinho é você se inscrever e você recebe a gravação, tá bom? Mesmo agora depois, você ainda consegue receber a gravação, tá bom? É, então, o Gary fez essa classe, essa chamada lá no dia 18, onde ele fez esse convite, né? Ele trouxe essa clareza. Assim, independente, né, do Axis, né? Você olha para o mundo assim e você consegue perceber, né? A Jade é astróloga, tem todo um alinhamento planetário, tem toda uma bossa acontecendo no mundo, né? No planeta. E aí você olha para calendário maia, né? Fala a mesma coisa. Então, assim, de fontes muito diversas, né, dizem que tem algo acontecendo no planeta. E eu posso dizer para vocês que eu percebo só energeticamente. Eu entendo pouco de astrologia, mas amo, olho sempre para astrologia. Apagou minha luz. Adoro o calendário maia, adoro, eu curto essas coisas e acesso isso também. Mas percebo na minha vida, né? Então a gente já falou sobre nas calls anteriores, né? O quanto as pessoas que não são contribuição para a nossa vida, elas ou situações que não são contribuição, o quanto isso tem sido retirado, né? Mesmo que a gente esteja apegado, mesmo que a gente não queira deixar ir, as coisas, o universo está falando, não, tchau, vai. Você não quer, mas você não tem escolha aqui. Aqui sou eu que escolho, tchau, vai embora. Né? Então, tem um processo de pessoas não estarem mais na nossa vida, de situações que a gente procrastinou para não resolver. Acontece algo que você fala, não tenho mais como procrastinar isso, eu vou ter que olhar para isso e vou ter que fazer uma escolha diferente aqui em tudo isso, né? Então a gente percebe isso. E aí o Gary traz essa consciência, assim, né? Então ele fala na chamada que ele e o Dan estavam conversando, que eu conto sempre nessas chamadas aqui, eu conto bem uma atualização energética, né? E quem faz a chamada percebe isso. Pelo que tudo que já tinha acontecido, né? No meu interessante ponto de vista, tudo isso começou com os cinco grandes, há 2 anos atrás, né? Toda essa mudança começou com os cinco grandes. E isso veio vindo, isso veio se atualizando, isso veio, né, criando outras coisas. E aí os dois conversaram e eles perceberam que tinha algo diferente. Só que eles não sabiam que era esse algo diferente. Né? Primeiro eles acharam que era uma mudança de trilhos, que já aconteceu algumas vezes no planeta, que é aquele número 13, onde o planeta vai para
uma nova frequência energética e o passado da frequência anterior deixa de existir, né? Então, isso é mudar de trilhos, né? Que é o número 13 do Axis. A gente faz mudança de trilho, mas o planeta também faz. Então, a gente pode fazer mudança de trilho na nossa vida, mas o planeta também passa por isso. Isso aconteceu algumas vezes. Eles achavam que era isso, e aí, fazendo perguntas, perceberam que não era. E aí foram fazendo perguntas, e eles tiveram leveza e tiveram clareza ao perceberem que tinha uma realidade diferente disponível. Era uma realidade de possibilidades diferente disponível. E aí, o Gary fez aquela chamada que ele chama de convergência de possibilidades. Olha quando eu chamo, olha a energia como mudou quando eu comecei a falar sobre convergência de possibilidades, né? Então, ele traz essa clareza, né, da convergência de possibilidades para a criação de um futuro diferente, né? E ele explica na chamada que existe essa realidade de possibilidades disponível no planeta para quem escolher, né? E é muito legal a forma como ele fala, e o Dan foi trazendo clareza sobre isso em várias outras chamadas, né? Daquele You Got It, que é Você Consegue, que eu faço parte, e várias outras chamadas, eles fizeram uma chamada com CFs também, que eles... o que ele fala é, para você migrar, então assim, a realidade primeiro abriu o espaço para isso, né? Então vamos imaginar que abriu o espaço de uma realidade diferente. E aí a gente precisa ter pessoas lá, seres, escolhendo frequentar, estar nessa realidade, para que isso se torne a realidade do planeta, né? Essa migração para a realidade de possibilidades. E daí, na chamada, ele passou alguns processos para que a gente corresse esses processos, para que a gente fizesse essa migração para a realidade de possibilidades. E a partir daí, eu fiz a escolha instantânea, assim, eu escolhi na hora que eu ia fazer um 30-30 gratuito com esses processos, né? E assim eu fiz. Então, se você está aqui ouvindo essa chamada e você não ouviu esse 30-30, eu super te convido a você fazer isso, porque não é só um correr processos, né? Não foi só um eu entrar e fazer, e são 10 processos, minha gente. Então, você imagina eu correr 10 processos 30 vezes, né? Então, as chamadas têm no mínimo 1h20, as que têm menor chamada, né? Então eu fiz 30 dias disso, mas criou um espaço, assim, é muito transformador, tá bom? É gratuito e é só você entrar no meu grupo de convergência de possibilidades, que a Pri acabou de colocar aqui, lá no Telegram, e você pode fazer essa jornada agora, se assim você escolher. Tá tudo gravado lá, cada um dos dias, tá bom? E não é só o correr processos, né? Cada passo, né? Eu fui, né? A gente foi facilitando com perguntas que as pessoas faziam, ou que eu ia percebendo energeticamente, a gente foi abrindo espaço para que é a energia diária, exato. A gente foi abrindo espaço para que todas nós acessássemos esse espaço de possibilidades, tá bom? E foi grandioso, assim. E ainda no meio desse processo, eu viajei para Dubai e trouxe muito da energia, do presente de Dubai para a chamada, né? Dubai é uma terra de muita prosperidade, eu fiquei encantada, assim, com a energia de Dubai, né? É um lugar onde a prosperidade é o ponto de vista básico das pessoas, né? Então, o que eu percebi, e eu falo isso nas chamadas, é que as pessoas lá não têm ponto de vista de escassez, que é uma coisa cultural do nosso país, né? O nosso país tem um ponto de vista básico de escassez.
Lá, eles não têm esse ponto de vista. Então, você não vê pobreza nos Emirados Árabes. Óbvio que tem pessoas que têm mais dinheiro e pessoas que têm menos dinheiro, mas você não vê pobreza na rua, sabe? Você isso não existe. Isso está cheio nos Estados Unidos, está cheio na Europa, está cheio em vários lugares, mas nos Emirados Árabes não, né? Então, qual é o ponto de vista que esse povo tem, né? Que faz eles terem uma realidade onde a pobreza não é uma possibilidade para eles, que é para o restante do mundo, mas para eles não é. Né? Então, e aí no meio desse 30-30 tem esse presente da viagem de Dubai e toda a contribuição que o lugar trouxe para o 30-30, né? E dos processos, né? Um desses 10, ou acho que 2 desses 10 processos trata de prosperidade. Né? Então foi tudo muito sincrônico, assim, sabe? Como as coisas foram acontecendo. E e assim, se tem uma coisa que é tipo, tô aqui no planeta para fazer isso, sabe? Escolhi ter um corpo aqui no planeta para fazer isso, é convidar as pessoas para uma realidade diferente, né? E essa é a minha paixão, assim, isso é o que me move. E o 30-30 foi sobre isso, né? Foi falar, tipo, vamos, que tem algo diferente aqui, minha gente, vamos para esse lugar aqui. Então, eu super convido vocês a irem, tá bom? E aí, complementando, né, o que aconteceu depois do 30-30, porque ele já terminou, o DEM está trazendo bem fortemente, eu estou falando do DEM porque eu só ouvi chamada do DEM. O Sapinho também teve o sítio, né, Márcia? Teve, eu fui passar o Réveillon no sítio, né? Meu sítio, sítio da minha família. E aconteceram várias coisas no meio do caminho. Aí teve sapo, eu pulei a cerca, foi mega divertido. Eu quis fazer uma chamada fora, e aí de repente começou, não lembro se começou, não, escureceu muito, as pessoas não me viam, e aí eu pulei a cerca para poder entrar de volta na casa, que a porta bateu, eu não conseguia entrar pela porta, foi uma confusão, mas foi uma confusão mega divertida. Então tem tudo isso que aconteceu no 30-30. E aí, então o Gary foi lá e apresentou essa realidade de possibilidades e o objetivo, né, o propósito do 30-30 era converter a maior número de pessoas possíveis para essa realidade de possibilidades, tá? Para que isso? Para que essa realidade de possibilidades fosse uma massa crítica, para que tivesse pessoas, seres suficiente ou a maior quantidade possível de pessoas escolhendo funcionar na realidade de possibilidades e não mais na realidade MEST, que eu vou falar sobre isso agora, tá bom? Então é isso, tá bom? Então a gente sempre funcionou dentro da realidade MEST, tá? E abriu agora a possibilidade da gente migrar para convergência de possibilidades para realidade de possibilidades, vamos chamar assim. E aí, a realidade MEST, ela é essa realidade na forma como ela existe, cheia de construtos, tá bom? Então, o que é o MEST? É um termo em inglês que em português quer dizer matéria, né? Então, é a matéria porque tudo que existe é aquilo que é matéria. Aquilo que é energia não existe para essa realidade, certo? Então é matéria, é só aquilo que os olhos veem fisicamente, é o que existe para essa realidade, tá? Então é matéria, é energia, tempo, o T é de tempo. O tempo é um dos maiores construtos limitadores que nós temos. Porque o tempo, de fato, ele é uma criação, o tempo não existe. Tudo que a gente tem é esse agora, né? E o passado está
acontecendo nesse agora, e o futuro está acontecendo nesse agora, e o agora está acontecendo nesse agora. Como é isso, Donata? Como é isso? Se você viveu algo no passado, que isso tem uma interferência nesse agora, né? Então vamos supor que você tem um trauma que aconteceu lá no passado, e isso age em você nesse agora. Se você for lá nesse trauma e você, né, tem um monte de POC-POD, a gente faz isso direto, né? Se a gente for lá nesse trauma, nesse acontecimento e mudar esse acontecimento, você muda o seu presente, então você mudou o seu passado, porque o seu ponto de vista sobre aquilo que aconteceu mudou. Então você mudou o seu passado, você muda o seu presente e você muda o seu futuro com isso. Então, o construto de tempo é essa limitação que as coisas existem no passado, presente e futuro. Só que o que existe tudo é nesse agora. Porque o futuro também é algo maleável, não é algo estanque. É algo que a gente está criando a todo momento o futuro. E as coisas vão mudando, né? Então, quando a gente muda o nosso passado, a gente muda o nosso futuro, tá? Então, o T é de tempo e energia, tá? Então, o mestre é isso, é matéria, energia, espaço e tempo, é isso? Acho que é isso mesmo, espaço e tempo. E aí, e todos os construtos pelos quais essa realidade funciona, né? Que aí é o construto de família, o construto de relacionamento, o construto de sociedade, o construto, vários construtos. E se você não sabe, dia 28, que eu acho que é quarta-feira, eu tô começando o Clube do Livro deste livro aqui, que se chama Ideal Utópico, e ele é sobre os construtos dessa realidade, né? Então, ele vai tratar e liberar dos construtos dessa realidade, tá bom? Ele fala de planeta dourado também nesse livro, tá? Então, eu tô começando no dia 28 o Clube do Livro deste livro aqui, você tá super convidada. E ele também tem link, e é muito interessante porque eu escolhi fazer o clube desse livro antes de sair a chamada do Convergência de Possibilidades. E aí agora a gente percebendo todo o movimento, os construtos dessa realidade precisam ser liberados para que a gente migre para a realidade de possibilidades, né? Que é isso que o DEM está trazendo, tá bom? Então, a realidade mestre, né, que é essa realidade como ela funciona, não a realidade de possibilidades, quais são os valores, né? A realidade de possibilidades é sobre energia, é sobre espaço, consciência, é sobre escolha, é sobre você criar o seu futuro, é sobre você ser o líder da sua própria vida, né? E a realidade, como ela funciona, ela é essa realidade da gente resolver problemas. Essa realidade do valor que a gente tem pela quantidade de problemas que a gente resolve. Você já percebeu isso? O quanto essa realidade valoriza. Então, você é muito eficiente, você é um bom profissional, você trabalha muito bem, conforme a quantidade de problemas que você resolve. Quanto mais problemas você puder resolver, mais eficiente você é e melhor remunerado você é pela quantidade de problemas que você resolve. E aí, enquanto você estiver resolvendo problemas, você não está criando a sua vida. Porque resolver problemas é uma distração. Então, o quanto você usa resolver problemas como uma distração para não criar a sua vida. Tudo que isso é, vezes um Deus e leão. Vamos agora destruir e descriar tudo isso, por favor. Certo, errado, bom, mal, podem, impactos, assim, cutos, caroços, povoados, bases, criações e além. E essa coisa sobre resolver problemas, óbvio, as coisas acontecem.
óbvio, né, que tem coisas interessantes que acontecem na minha tem um monte, gente, vou contar para vocês que tem uma penca delas que acontecem na minha vida. Só que eu vou lá e pergunto qual é a energia que se requer para mudar isso. Não é essa coisa de eu viver para resolver os problemas que acontecem na minha vida. Entende a diferença? De você viver para resolver problemas ou você resolver as coisas que acontecem na sua vida. É outro lugar, né? Os problemas não são grandiosos, eles acontecem e você vai lá e muda aquela energia, muda aquilo que está acontecendo, né? Então, para mim, resolver problemas é isso, né? É ir lá e mudar a energia daquilo que está acontecendo. Mudar a energia é pagar um boleto. Então, tem um boleto para vencer, eu tenho que entrar no banco e pagar o boleto. É isso. Se eu não pagar, eu vou pro pau, né? Vou ser devedora. Mas eu tenho que resolver aquilo. E aquilo não vira uma grande questão, um grande problema, entende? A vida deixa de ser sobre pagar boletos e passa a ser, ok, tenho que entrar no computador agora e gastar, sei lá, usar 20 minutos do meu tempo para pagar esses boletos. E não, oh meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu tenho todos esses boletos para pagar. É o ponto de vista que cria essa realidade, né? E também, e se pagar boletos não fossem problemas? E se fosse uma diversão pagar boletos? É uma energia totalmente diferente, exatamente, né? Então é isso, né? Então, e todas as distrações que a gente tem, né? O quanto resolver os seus problemas de relacionamento, né? Que é um dos construtos, relacionamento é um dos construtos dessa realidade. Sempre que é um construto, gente, é uma limitação, é uma criação, é algo que foi construído, não é uma realidade de possibilidades, né? Então, o quanto resolver todos os problemas de relacionamento que você tem é uma distração e você não está criando a sua vida. O quanto ficar resolvendo todos os problemas de família e tudo que acontece na sua família é uma distração e você não está criando a sua vida. E aí temos todos os implantes distratores também: raiva, ira, fúria, ódio, acusação, vergonha, remorso, todos os implantes distratores. Então, assim, essa realidade é sobre nos distrair. E para que tudo isso foi construído dessa forma? Já que é um construto, alguém construiu. Alguém criou essa realidade nessa forma. Para que a gente nunca seja a potência que a gente é. Porque se de verdade a gente escolher criar a nossa vida, a gente parar de se distrair e de fato ir lá e colocar energia em criar a nossa vida, essa realidade, como ela funciona, ela cai por terra, ela morre, ela deixa de existir na forma como ela é. Né? Para quem já fez o fundamento, eu amo um texto que tem no começo do fundamento, que é um texto sobre realidade, né? E o texto diz mais ou menos o objetivo do Axis não é matar essa realidade. O objetivo do Axis não é combater essa realidade. O objetivo do Axis não é matar, brigar com essa realidade. E nem se alinhar e concordar com essa realidade. O objetivo do Axis é criar uma realidade diferente com as suas escolhas. Então, percebe o movimento que é feito com isso? E nós estamos exatamente nesse momento no planeta. Existe a realidade de possibilidades e a gente precisa escolher ir para essa realidade de possibilidades, tá? Então, o que eu ia dizer aqui? E aí o que acontece? Quanto mais pessoas migrarem dessa realidade mestre, essa realidade na forma como ela existe, que a gente vê, com todos esses construtos de resolver problemas, quanto mais pessoas migrarem para a realidade de possibilidades, mais essa realidade mestre, ela enfraquece. E a outra realidade vai ganhando forma, vai ganhando vida, vai ganhando potência, vai ganhando substância, vai ganhando mais corpo.
até que essa passe a ser a realidade do planeta. Então, percebe essa possibilidade? Então, é esse momento energético que a gente está, tá bom? Dessa possibilidade de escolha, tá? Então, o que você, dentro do seu processo, dentro do seu caminhar, o que você pode escolher, se essa for a sua escolha, para ter a realidade de possibilidades como a sua realidade. Tudo que não te permita ter total clareza sobre isso e tudo que isso é, vamos agora destruir, descriar tudo isso. Sete errado, bom, mal, para impactos, assim, cultos, garotos, povoados, base, criações e além, e o que mais é possível. Então, acho que assim, a atualização energética é isso que eu tenho para falar para vocês, né? Tem algo grandioso acontecendo, uma mudança energética de fato acontecendo no planeta. E a gente vê isso acontecendo mesmo nessa realidade, né? Essa coisa, né, política, né? Não gosto muito de falar sobre isso, é só para a gente dar uma pincelada que se a gente olhar para o mundo, tem um monte de coisa acontecendo, né? Trump vai, pega Maduro e leva Maduro embora, e, né, e aí Trump vai e cria esse coisa de paz, esse acordo de paz e tal, que tem alguns países, não tem outros países, então tem algo acontecendo no reino da Dinamarca, sabe assim? Tem alguma coisa rolando, gente. Né? Do o que você sabe sobre o que está rolando? Né? Então, quais são as possibilidades que tem disponível para a consciência nesse momento? Porque de verdade, sempre quando aumenta a capacidade de consciência no planeta, né? Quando expande consciência no planeta, tem um movimento, né, de energia tech, de energia dessa realidade, para tentar contornar esse aumento de consciência. Só que o que está rolando nesse momento é que esse potencial de consciência está sendo muito exponencial. E aí os caras não estão dando conta de conseguir contornar aquilo. Entende? É isso que, né, isso que eu percebo que está rolando nesse momento no planeta. Tá? Então é isso. Acho que a atualização energética é esta. A Ana disse: foi muito transformador, abriu um espaço incrível na minha vida e muitos movimentos acontecendo. Como pode melhorar, Ana? Lembrei da cerca, a Paty disse. Uma energia totalmente diferente, uma energia de leveza. A Rafa disse: nossa, eu acho que foi quando eu estava falando de resolver problemas, se eu não me engano, foi quando eu vi esse comentário. Eu estou furiosa, mandei todo mundo para a puta que pariu, dei um berro no carro até ficar sem ar. Isso é um implante de extrator ou é a minha potência? O que você sabe sobre isso, Cláudia? Estou querendo matar todas as merdas chamadas família. Então, esse é um construto, né? Eu não estou criando a minha vida para succionar aquilo que não me pertence. Estou a ponto de entregar minha tia para o Estado. O que mais é possível? Então, que escolhas você tem aqui de fato, Cláudia? Você está disposta a fazer as escolhas que se requerem para você mudar essa situação? Né? E se você não tivesse ponto de vista sobre isso, se não existisse certo ou errado, né? O quanto você tem que fazer o certo, né? Então, o que vai criar mais? Como você pode contornar essa situação? Tá bom? A Pri, mudanças energéticas e tá deixando as pessoas meio desmemorizadas. Alguém já percebeu isso? Tá mesmo, Pri. Tá mesmo. A Marcela Donata, esse final de ano parece que meu corpo absorveu muita coisa. Comecei a ter dores na lombar,
sem explicação. E agora, te ouvindo, veio que tudo isso me deixou na distração. Muito bom, Marcela. E acabei deixando de lado os mantras, as perguntas. Uau! E voltei novamente a correr as barras e fazer perguntas, mas sinto que está diferente. Parece que a minha energia diminuiu. Ok, tudo que isso é, vezes um deusilhão. Vamos agora destruir e descriar tudo isso. Certo, errado, bom, mal, podem, poctos, assim, cutos, carotos, povoados, bases, criações e aléns. Faz uma pergunta, Marcela, tá bom? Já já eu vou abrir perguntas. Faz uma pergunta. Tem um monte de conclusão aqui. Preciso que você faça uma pergunta, tá? No 3030, troquei de realidade. Boa, Cláudia. Fiz aquele clique que tanto estava procurando. Muito bom, muito bom. E acho que é isso. Bora lá abrir para as perguntas. Para quem é novo aqui, não sei se tem gente nova. Eu acho que não temos gente nova hoje. Tem o momento da chamada que eu abro perguntas para. Você pode levantar a mão. Você é, Rafaele? Seja bem-vinda! Que delícia! Você estava no 3030. Que demais! É, Eu abro essa parte da chamada, Rafaele. Primeiro, essa chamada do protagonista, ela é assim. Eu faço essa atualização energética que eu acabei de fazer, e daí, no segunda parte da chamada, eu abro para vocês fazerem perguntas de facilitação mesmo, né? Sim, eu já facilitei muita gente aqui, tenho muito feedback de pessoas que mudaram muitas situações, mudaram de realidade com facilitação. Então, facilito como se você estivesse numa classe, tá bom? Eu sou assim, eu sou dessas. Então, boa noite, Yasmin. A Yasmin é uma que já mudou de realidade com facilitação aqui de pergunta no protagonista. Então é isso. Quem quiser fazer perguntas é só levantar a mão, tá bom? E bora lá. Tô aqui para contribuir com vocês. Quer fazer, Rafaele? Então abre o microfone. Só você se desmutar. Oi, boa noite, meninas. Boa noite, tudo bom? Prazer, que honra ter você aqui. Você se mutou de novo. Não estamos te ouvindo. Agora foi. Bora lá. Agora foi. Eu tô muito, assim, muito feliz. Feliz mesmo por estar aqui. Que bom, querida. Seja bem-vinda. Obrigada. E porque hoje, assim, eu entendo um pouco até o que a Cláudia colocou, sabe? Eu tô dentro de uma teia, de um fim de um relacionamento. E quando Uhum, você falou do distrator, é muito isso, né? Porque em algum momento da minha vida eu pedi para morar sozinha, para uhum, ter minhas coisas, para ter minha independência. Como seria eu viver sem depender da minha mãe ou de qualquer pessoa? Isso há um tempo uhum. atrás. E houve agora a separação. Mas tem 2 anos que eu estou me E aí você criou um distraindo. relacionamento para sair da casa dos seus pais. Não, eu fui casada há 15 anos. Ah, tá bom. E quando eu era mais jovem, quando eu tinha lá os meus 16 anos, eu queria Tá, viver sozinha. entendi. Enfim. Mas eu sempre me colocava em relacionamentos um atrás do outro, sabe? A história Uhum, que eu acho que todo mundo aqui conhece. Então, uhum, na esperança do relacionamento te tirar desse buraco. E uhum, aí, casei, fiquei 15 anos casada, separei tem 2 anos. Mas parece que eu nunca separei. Parece que eu ainda estou nessa situação. E é uhum, claramente um distrator, porque uhum, eu sempre volto na situação de eu não vou dar conta, é, ele, desculpa da palavra, mas ele é um filho da puta. E uhum, eu não sei, a verdade é, eu não sei por que que eu tô escolhendo isso pra minha vida. Porque uhum. Você tem filhos? não, não tenho. Que Não. interessante, porque os filhos normalmente prendem um relacionamento por tanto tempo, mesmo depois da separação. Mas sem filhos, né? Então, ok. O que é isso? O que é Ok. isso que te faz. Seria um divórcio energético? Interessante.
Você já se divorciou energeticamente dele? Eu não vou mentir, eu prometi pra mim mesmo que a partir de ontem eu não ia mentir mais, assim, pra mim. Porque falar que eu já fiz, eu já fiz, mas tá Aham. aqui é uma dor, não é O que uma você tristeza. ama, o que você ama sobre odiar ele? É ter a possibilidade que ele pode sentir a mesma dor que eu tô sentindo. Ok. E tudo que isso é, vezes um Deus, Ilhão, você pode agora destruir e descriar tudo isso? Sim, Certo, errado, bom, mal, podem, impactos, acentos, garotos, povoados, bases, criações e aliens. Então, você gostaria que ele sentisse a mesma dor que você? Foi ele que causou essa dor em você? Foi? Então, sim. qual é o valor de viver para se vingar dele? Qual É é o valor de vergonhoso, ter uma vida para se vingar dele? nem nada. Tudo que isso é, vezes um Deus e leão. Então, mas o que que você ama sobre querer se vingar dele? Eu não sei, dona. Cara, de verdade, eu não sei, dona. Tudo que isso é, vezes um Deus e leão. Todas as respostas automáticas de não sei, você pode agora destruir e criar tudo isso? Sim, Certo, errado, bom, mal, podem, poctos, assim, cudos, caroços, povoados, bases, criações, aréns. Todos os sistemas de resposta automática de não sei. Você pode agora destruir e criar tudo isso? sim, Certo, errado, bom, mal, podem, poctos, assim, cudos, caroços, povoados, bases, criações, aréns. Ok. Todas as projeções, expectativas, separações, julgamentos, rejeições, computações, conclusões, necessidades que você tem dele e que ele tem de você. E tudo que você se transformou naquilo que ele projetou em você. Você pode agora destruir e criar tudo isso? sim, Certo, errado, bom, mal, podem, impactos, acentos, garotos, povoados, bases, criações e alins. Todas as projeções, expectativas, separações, julgamentos, rejeições, computações, conclusões, necessidades que você tem dele e ele tem de você. Tudo que você se transformou naquilo que ele projetou em você. Você pode agora destruir e criar tudo isso? sim. Cadê você aqui? Certo, errado, bom, mal, podem, impactos, acentos, garotos, povoados, bases, criações e alins. Ok. É... E todos os cinco grandes que você tem com ele. Você pode agora destruir e criar tudo isso? Sim, Certo, errado, bom, mal, para impactos, assim, com os garotos, povoados, bases, criações e alins. Todos os cinco grandes que você tem com eles, pode agora destruir e criar tudo isso? sim. Certo, errado, bom, mal, para impactos, assim, com os garotos, povoados, bases, criações e alins. O que você ama sobre ficar presa na vingança a ele? Quantas vidas você tem com ele? Verdade? Vem na minha cabeça 10. Ótimo. Tudo que isso é, vezes um Deus, Ilhão, você pode agora destruir e criar tudo isso? Certo, errado, bom, mal, podem, impactos, assim, com os garotos, povoados, bases, criações, aliens. E nesta vida, exatamente nesta vida, é vez de você matar ele ou ele te matar? Energeticamente, tá bom? É tipo matar a relação, tá? Não é você ir Mas lá é, e. Entendeu? É não, mas energeticamente. é tão verdade que foi isso que me veio agora de tarde. Foi exatamente essas duas palavras. Ele, É, é vez é dele te ele. matar. Sim, Ok, então tudo que isso é, vez um Deus Ilhão, você pode agora destruir e criar tudo isso? sim, Certo, errado, bom, mal, podem, impactos, assim, com os garotos, povoados, bases, criações e aliens. Todos os votos, promessas, pacto, lealdade, comunidade, contrato de obrigação, laços e votos que você tem com ele, de todas as realidades ou dimensões, que te faz ficar sobre o efeito dele te matar nesta vida. Você pode, verdade, agora, verdade, verdade, revogar, retratar, rescindir, reclamar, renunciar, denunciar, destruir, descriar, tudo isso, por favor? sim, Certo, errado, bom, sim. mal, podem, impactos, assim, com os garotos, povoados, bases, criações e aliens. Ui, tem muita energia nisso. Uau. Então, todos os votos, promessas, pacto, lealdade, comunidade, contrato de obrigação, laços, votos, promessas, dívidas e juramentos que você tem com ele, de todas as realidades ou dimensões, de ficar sob o efeito dele te matar nesta vida. Você pode agora, é verdade, revogar, retratar, rescindir, reclamar, renunciar, denunciar, destruir, descriar tudo isso? Sim, Uh, sim.
Certo, errado, bom, mal, podem, impactos, acentos, caroços, povoados, bases, criações, anéis. Não funcionou só para você, viu, Rafael? Porque tem um monte de energia nisso. Como é que você tá? Eu tô com a dor aqui, assim. Ok, Não é dor, é aperto. ok. A Aperto, quem assim. pertence isso? Isso é seu? Não. Você pode devolver ao remetente com consciência anexada? Certo, errado, Sim. bom, mal, podem, impactos, acentos, caroços, povoados, bases, criações, anéis. Tudo que você fez para trancar, tudo que você estava consciente sobre isso e trancou isso em você, fez isso seu. Você pode agora destruir, descriar tudo isso, devolver tudo isso ao remetente com consciência Sim. anexada. Certo, errado, bom, mal, podem, impactos, acentos, caroços, povoados, bases, criações, anéis. Como é que tá a dor no peito? Ainda tem? Precisa devolver mais. Sim. Uhum. Quem pertence isso, você pode devolver ao remetente com consciência anexada. Certo, errado, bom, mal, podem, impactos, acentos, caroços, povoados, bases, criações, anéis. Devolve ao remetente com consciência anexada. Certo, errado, bom, mal, podem, impactos, acentos, caroços, povoados, bases, criações, anéis. A quem pertence isso, devolve ao remetente com consciência anexada. Ui, mais leve. Como é que você tá? Mais leve. Mais Saiu. leve. Fosse uma Ok. pata de elefante. Uma pata de elefante? Foi? É. Uhum. Sim. E como é que você tá? Mais consciente, sabe? Aham. Sabe, mais consciente, assim, essa fala de trancar dentro do meu corpo, essa possibilidade de eu esperar que ele me mate, ela não é mais clara, mas ela é consciente, Isso, já é sabe? uma mega mudança. É uma mega Sim, mudança. A gente só pode mudar aquilo que a gente está consciente. Tudo aquilo que está no nosso inconsciente, a gente não consegue mudar, né? Então, o primeiro passo para mudança, de fato, é a gente estar consciente da nossa limitação, sim. né? Então, e o que mais é possível agora? Que escolhas você tem agora que você não tinha antes? Né? E se você não precisasse ficar sob o efeito, assim, de verdade, Rafael, vou ser bem honesta com você. Você precisa Ah, escolher, querida. eu sei, Você eu precisa sei, escolher mudar eu sei. e não ficar mais sob o efeito da realidade dele. Porque se você está sob o efeito da realidade dele, alguma parte, algum pedaço, alguma coisa, você está escolhendo para continuar ali. Tá? Então, a escolha de mudar a situação é o que vai mudar a situação, Eu tá? agradeço muito. Sim. Que bom, que mais é possível. Obrigada. Obrigada a você. Quem mais quer fazer perguntas? Oi, Cláudia. Oi, Tudo bom, querida? tudo bom? Tudo? Dando continuação no que eu escrevi, agora fiquei mais tranquila Que bom. e eu acho que foi, eu acho não, é potência mesmo. É, eu estava assim, furiosa com esses seres humanos, filhos da puta. Tava Uhum. querendo assim usar minha energia de matar neles. Uhum. E e fui no asilo, e aí fiquei mais furiosa, porque tem aqueles seres ali, não é? Uhum. É, E asilo e tem um monte, Cláudia. por isso, como que Exato. ficou mais potente essa. Mas agora já tô. Exato. E se você está consciente de entidades, não fosse nada, fosse uma consciência, entende? Como outra qualquer. Está consciente das entidades, do que rola ali. E se isso não fosse significante, nada, né? Porque
para mim, sabe, lá atrás, no começo, sempre fui muito consciente de entidades. E aí eu tinha uma energia de meio. Ai, que saco, essas entidades aqui, não sei o que lá. Era uma coisa tipo me incomodando, essas entidades. Blá, blá, blá. E aí, cara, eles habitam o planeta junto com a gente, entende? Se eu for ficar me incomodando com eles, se eu for ficar. Eles estão por toda parte, né? Assim, 70% do planeta não tem corpo, 30% tem corpo, 70% não tem. Se a gente for ficar se incomodando com isso, entende? E se a gente se incomoda, aí que eles grudam mesmo. Então, ok, habitamos o mesmo. Vocês só não chegam perto de mim, ou enfim, qual é a sua forma de lidar com isso? Né? Sim. Porque É que quanto mais. eu já estava nesse. Eu também. Você lembra que eu disse que desde os 8 anos, né? Eu também sou muito consciente disso. E eu sei que estão ali. Até levei um empurrão deles um dia desses. E se você fosse a É, só entidade, que eu estava se assim. você fosse a entidade dominante da sua vida, entende? Sim. Porque nós somos entidades também, né? Entidade Uhum. é um ser com corpo, a gente tem corpo, a gente é uma entidade também, né? Só que a gente tem corpo, né? Então, se você fosse a energia mais potente de todos, porque de verdade, o que eles querem é ter o corpo, que eles não têm. Sim. E você é a sortuda que tem o corpo, entende? Então, Sim, qual é por o isso que eu fiquei presente mais disso quente que ainda, você não fiquei está mais furiosa. reconhecendo? Hã? Que eu já estava furiosa, aí eles tive a percepção deles e fiquei ainda mais furiosa. Exato, e aí eles amam isso. Sim. Mas agora já, Ótimo, excelente. já, E qual a já sua pergunta, liberei. Cláudia? Nossa, qual era a minha pergunta? Veio uma pergunta e agora foi. Então a Talvez. energia já foi? Eu acho que a energia já foi. Foi. Mas Eu é acho possível. que era isso mesmo, de, de, de reconhecer que era potência, que não era um implante distrator e que eu estava, que fiquei mais furiosa porque por estar consciente das entidades ali. Uhum. Que mais é Uhum. possível. Exato. Já tá, agora estou em paz. Eba, até sorriu. Como pode melhorar? Não pode melhorar. Gratidão. Gratidão. Quem mais tem perguntas? Alguém mais? A Jade? Não? Passou a mão assim? Alguém tem perguntas? Não? Hoje não? Não, eu tava silenciando, mas posso falar? Se não tem pergunta, eu tenho aqui. Eu quero, tenho uma, né, Jade? Eu crio uma rapidinho aqui pra gente. Então, bora lá. Você fez Não, eu tava assim, eu achei que você queria fazer perguntas. Bora assim, lá, levanta bora o lá. dedo, tu achou que eu tava assim? Achei. Não, eu tava só refletindo, né? As duas mulheres que vieram aí, vieram com uma energia de raiva, né? Uhum. Uma, a Cláudia e a primeira, não lembro, a energia do ex ainda, né? Aquela raiva, tipo, A todas elas Rafael. foram filha da puta, né? É. E eu ontem, assim, eu tô com uma energia de uma raiva, e eu acho que tem a ver, no meu caso, né? De todos os processos que eu tô fazendo, e cura, e todo o movimento que a gente faz, e eu agradeço muito ao grupo aqui, porque eu até indiquei pra indico pra várias amigas minhas, e eu sempre falo, gente, eu comecei a fazer o processo, a Donata, ela tem umas classes legal e tal. Eba! Eu sempre falo, né? Porque realmente a Obrigada, gente foi Jade. muito silenciada. Isso Ah, é não só total. nós, né? Toda a nossa árvore. E isso é muito importante. E aí, por esse silenciamento, ontem eu fui num processo de cura meu, e aí tinha dois homens lá.
E eu ontem, a energia ariana tava bem forte, né? A energia de Ares, pra quem não conhece, né? A energia do impulso. A primeira hora que tu falou ali, Donata, de tipo, tu não entende, mas sente, é isso. A gente, na verdade, quando a gente tá presente, consciente, a gente não precisa nem entender o que que tá acontecendo no céu. A gente Exato. sente o A gente movimento. sente o movimento E rolando. aí, É, quando tu vai exato. olhar, agora faz sentido. Exato. É que só Aí vai entender pro bate, né? Você fala racional. exatamente isso. É só pro Obrigada racional falar por assim, isso, Jade. entendi. É, exato. Mas é pro racional, porque o teu ser já sabe, já está Sabe, conectado. Porque exato. a Tem algo mulher rolando. tem algo Exato. rolando, Tem a algo lua, rolando. enfim, a gente tá num É, sistema, né? Não tem como não ser, né? Não fica, a gente não fica sob efeito, mas a gente sente. exato. Então tá tudo certo, sabe? Não precisa entender cognitivamente, mas e nem eu que sou astróloga tô dentro dessa pira, sabe? Aí Sim. ontem tava no processo lá, enfim, hoje agora eu entendendo, tava a lua em Ares, lua nova, e a minha avó era ariana, né? E eu tenho Ares na casa 2 que é a casa do dinheiro. E aí, a minha avó foi muito silenciada por homens. Então, o pai dela era muito agressivo, batia, ela não pôde casar com. Ela não teve voz nenhuma. Nem no casamento depois também, com meu avô. A minha mãe, então, ela quis muito se confrontar e ela apanhava, ela foi torturada, ela foi abusada, não A sua conseguiu. mãe, A minha avó. sua avó. O sistema engoliu ela. Né? Aham. O masculino não teve voz, ela não conseguiu. A minha mãe já foi pro lado masculino. A minha mãe, entendeu? Já que eu não posso ir contra o sistema, vou me alinhar e vou virar uma mulher mais masculina, machista, né? Uhum. Tipo, ela Uhum. defende homem, não defende mulher, tudo certo. E aí eu vim nessa luta, né? Tipo, meu Deus, eu fiquei assim, homens. E aí ontem eu tava no processo lá, mas assim, digo, no tipo assim, homem nenhum vai me calar. Entendeu? E aí ontem tinha dois homens e adivinha? Eu tive que confrontar. Um mandou fazer assim, no meio de um processo de cura, porque eu fui conversar com uma amiga minha e a gente deu uma risada. E ele fez assim, ele virou e fez assim, ó. E eu, Uhum. cara, aquilo ali, assim, na hora tudo certo, mas aquilo ali me incomodou tanto aquele movimento, assim, porque, sabe, mexeu dentro de um lugar que, tipo, eu falei Uhum. pra minha amiga assim, nossa, é engraçado, né? Se eu tivesse chorando, ninguém ia mandar eu calar a boca. Se eu Uhum. tivesse triste, reclamando, chorando, todo mundo acolhe. Agora, quando a mulher tá rindo, quando a mulher tá feliz, aí ela tem que silenciar. E, Interessante, e né? aí, e aí tinha um tambor lá, e eu tô muito afim de fazer, confeccionar o meu tambor, né? Ah, meus rolês é doido. E aí tinha um tambor lá, e eu falei, ai, cara, eu preciso tocar esse tambor, eu preciso tocar esse tambor. E aí era o do homem lá, ele não tava tocando. E aí eu senti, assim, muito. E aí eu entendi, tipo, eu não vou pegar a baqueta, porque não, pra quem não conhece o xamanismo, a baqueta, ela é o masculino, é o pau lá, né? E o tambor é o feminino. Então, quando a gente toca um tambor, a gente integra masculino com feminino, né? A natureza Uhum. é uma vibração energética ali. E eu fui pedir o tambor pro rapaz, cheguei lá, disse assim, oi, tu me empresta o tambor, tô sentindo de tocar ele. E ele foi me dar uma aula de que eu não poderia tocar o tambor, porque era uma energia masculina, e aí ia desalinhar todos os meus sei lá o quê. E eu falei pra ele, não, eu super entendo, mas eu tô sentindo de tocar, e eu não vou usar a baqueta. Dele, tipo, muito constrangido, me deu o tambor. Guria, eu toquei aquele tambor assim, que eu toquei com a minha mão, né, direita, que eu precisava alinhar alguma coisa yin yang meu. E aí depois eu fiquei, cara, olha como o homem e como o sistema, ele anula o sentir da mulher, né? Sim. A mulher, eu tocar um tambor, tipo, eu não poderia porque era masculino. Então, sempre esse lugar teve muito do homem, né? Eles podem fazer festa, eles podem ser felizes, eles podem falar, eles podem se posicionar, mas quando vem uma mulher, isso incomoda. E aí o sistema quer Uhum. silenciar. Então eu vim assim com um ranço. Então, Mas depois isso é eu raiva ou é canalizei. potência, É Jade? potência. E aí eu falei, Potência, sabe o que que é? exato. Eu tenho que pegar essa potência. Ontem me veio colocar no meu profissional, porque eu uso essa potência para combater geral. Não, Exato. eu Então, pego qual essa é o potência valor de yang. combater homens? Então, qual é Ah, o valor de combater os homens, Jade? mas não era meu isso. Exato, eu ia te fazer exatamente essa pergunta. Isso é seu, amiga? Não, era da minha Entendi. Não é avó. seu. É, Devolve isso. É de toda a sua ancestralidade. Então, todos os lugares que você está sob o efeito de toda a sua ancestralidade.
sem escolha. Percebe que você não tem escolha nisso? Você está sob efeito de Sim, eu tudo que tava sob rolou com efeito. elas e você não tem escolha real aí nisso tudo. Sim. Porque assim, se você não tivesse esse ponto de vista, o cara talvez nem falasse isso pra você, entende? Eu não tenho ponto de Sim. vista que eu não posso pegar a baqueta, eu ia lá, ia tocar, ia receber do homem, ia receber de todo Sim, mundo, ia receber do homem, isso aí. receber do homem, cara, Eu exato. porque esse receber do homem é perigoso. Tipo, na minha árvore foi isso. Então tudo que isso é vezes um deusilhão, tudo que você está sob o efeito de todos os pontos de vista da sua ancestralidade. Você pode agora destruir, descriar tudo isso, por favor? Sim. Certo, errado, bom, mal, padem, todos acentos, garotos, povoados, bases, criações e aliens. Tudo que você está sob o efeito. Então, toda essa linhagem que você tem de ter que combater, né? Qual é o valor de ter que combater o homem que te impede de receber deles? Cara, tão delicioso receber de homem, minha Não, é que amiga. eu tenho, é uma coisa que eu tenho que aprender, né, amiga? Eu não tenho essa. Exato, Eu queria. porque assim, enquanto você estiver nessa frequência, você vai atrair homens que te Que eu trazem mando. essa frequência, Não, entende? eu atraio homens que eu mando, né? Daí são os Palerma, entendeu? A energia feminina do caralho. Eu quero um homem, entendeu? Que baixe minha Exato. bola. Então, pra você receber um homem, você tem que ser mulher, querida. Sim. Não, eu não vou querer. Você tem que ser Para mim menininha. receber do homem, eu tenho que entender que eu também tenho que confiar na energia dele, né? Exato, E aí exato, eu tenho que receber dele, né? exato, exatamente isso. Você E tem vai que dentro do receber. relacionamento total. Hã? E vai dentro do relacionamento. A energia Yang é tudo, é relacionamento, é o dinheiro, é a ação, é o movimento. Exato, Mas eu tava exatamente. muito, muito puta ontem, nossa. Então, Aí mas eu essa coisa da soltei. ancestralidade, qual o valor de você se apegar a isso? Qual o valor de você ser o peso da sua ancestralidade? Verdade, você tem ancestrais à sua volta? Não sei. Neutro. Verdade, você não sabe? Pra mim, eu liberei a cara. Ontem eu liberei todo mundo. É? Espere. Tá Não, bom. hoje eu fiz um movimento com a minha mãe, assim, ó. Tipo, eu fiz vários movimentos, sabe? Ontem, hoje, e espero continuar. E eu tô consciente de que eu tenho que fazer soltar toda a galera. Não Tá só bom. ancestrais, tipo, as pessoas vivas. Se você, ok, gostaria de receber processo de facilitação de ancestrais? Pode ser. Ok, então todos vocês ancestrais que estão na Jádio, quem quiser liberar ancestrais, né? O que é isso sobre liberar ancestrais? Só para vocês receberem informação. Ancestrais, a gente fica sob o efeito, eles estão à nossa volta muitas vezes para contribuir com a gente, Sim. né? Para contribuir com o nosso processo, porque você é filha do filho deles, ou porque você. Entende? É um processo de contribuição. Só que chega um momento no nosso caminhar que a gente pode caminhar sozinha. E eles continuam junto com a gente. Né? Então, se for sua escolha, a gente pode liberar ancestrais agora, tá bom? Sim. Então, todos vocês ancestrais, todos vocês ancestrais que estão. Gratidão por todo o trabalho que vocês fizeram com a Jade, todas as pessoas que estão escolhendo facilitação agora. Gratidão por sua dedicação em estar perto, em contribuir, em estar junto. Mas esse ser pelo qual você está protegendo, ou por perto, ou querendo aconselhar, ou brigando com esse ser, qualquer que seja o motivo que você esteja aí, ele pode caminhar sozinho agora, né? Esse ser pode caminhar sozinho agora. Estou facilitando a Jade, mas todos vocês que estão recebendo o processo. Então, vocês podem ir agora, todos vocês ancestrais, vocês têm escolha, vocês são livres, e o ser que vocês estão querendo, que tem o corpo, que vocês estão querendo proteger também são livres. Então, verdade, vocês podem ir agora, verdade, 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 quem são vocês?
quem vocês foram antes disso, 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 quem vocês foram antes disso. Verdade, qual é o seu trabalho aí? Verdade, qual foi o seu trabalho antes disso? Qual foi esse 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 trabalho antes disso? Verdade, quem vocês serão no futuro? 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 Qual será o trabalho no futuro? Qual será o trabalho no futuro? Trabalho no futuro, trabalho no futuro, trabalho no futuro. Vocês podem todos ir? Uau! Leve com você toda a bagagem de imprint magnético deixado nesses seres e se vão. Certo, errado, bom, mal, podem, pop, todos assim, cultos, garotos, povoados, bases, criações, aliens. Nossa! Que mais é possível? Todas as impressões magnéticas, elétricas, químicas, eletroquímicas, bioquímicas e psíquicas que todos esses ancestrais deixaram nesses corpos, nesse universo, nesse sistema. Vocês vão agora destruir, descriar tudo isso? Certo, errado, bom, mal, podem, pop, todos assim, cultos, garotos, povoados, bases, criações, e além. Nossa, eu falei tanto da minha avó e veio muita energia do meu pai. Ó, que interessante. Que louco, né? Bem interessante. É, Então, e se existisse uma possibilidade diferente, querida? sim. Sabe? Então, qual é a sua realidade com os Homens. menininhos? Exato. Homens? Homem, menino não! Não, chega! Donata, E pelo se amor de você... Deus, Donata. Menino não, tá certo. Homens. Homem. Então, Verdade. qual é a sua realidade com os homens? É. Certo, errado, bom, mal, podem, pode. Pede por ela. Pede por Sabe ela que eu já. acho que eu atraio, e agora eu tô 1 ano e pouco solteira, né? Depois de um casamento, assim, de 20 anos e tal, muitas curas, muita perdão, muita liberação, muito divórcio. Ih, o rolê é muito doido, muito longo. E aí eu estou agora, é muito doido tu estar consciente, assim, porque daí tu tá consciente dos teus BO e do BO da outra pessoa. Sim! E aí tu entrar num relacionamento é muito difícil agora, sabe? Porque tu tá consciente de tudo isso aí. Então, na verdade, vai ser assim, ó, quais os defeitos que eu vou poder tolerar e quais Posso te dar uma pergunta? Quem é a pessoa que está disposta a ser incluída na sua vida? Porque se você Boa. gostaria de ter um relacionamento, entende? Uhum. Porque Ah, se eu estou. eu não sei se isso. estou querendo. Ah, tá bom, ok. Mas pegando pra mim, a Bia tá dizendo. É isso que eu não sei, assim, eu não sei porque como eu estou atraindo homens que, com esse ponto de vista que eu estava, que me fazem confirmar que eu sou uma pessoa difícil, que eu sou uma pessoa braba, que eu sou uma pessoa. Porque eu sei que eu sou, não sou fácil. Mas também eu sei que eu sou uma pessoa maravilhosa. Então, assim, Exato. em que lugar é esse que eu tô atraindo homens que estão reafirmando que eu sou difícil, que eu sou chata, que eu sou brava, que eu já sei que eu sou, mas eu acho que é um filtro natural. Porque eu sou maravilhosa, logo não é qualquer pessoa que vai acessar. Exato. Então, quem são as pessoas que estão dispostas a serem incluídas na sua vida? Entende? Porque Entendi. é esse lugar da pergunta, percebe? Eu não entendi, bugou, eu fiquei. Mas agora Deu, entendi quem é as bugou, eu pessoas vi que que estão bugou. dispostas a ser incluídas, né? Incluídas na sua vida, porque aí elas estão dispostas. Exato, a pergunta está escrita aqui. Quem são as pessoas que estão dispostas a serem incluídas na minha vida? A Bia escreveu aqui no chat. Obrigada, Bia. Entendi. Tá? É isso. Porque aí, assim, você não vai precisar se encaixar, a pessoa não vai precisar se encaixar, entende? Você está pedindo alguém pelo que você é agora, nesse agora. Isso. Não por quem eu era, não por quem eu já fui, não por quem eu tava. Não pela minha dor, sabe, assim, é como se eu tivesse atraído. Eu fiquei 20 anos num lugar que ele apertou todos os meus botões. Todos os meus machucados, ele apertou. Mas relacionamento serve pra isso mesmo, né? Foi maravilhoso. Ele foi meu guru. Exato. Mas agora, eu vejo assim, eu tenho tantos lugares maravilhosos que eu preciso. Eu mesma. Mas agora você pode escolher. Agora você pode escolher facilidade, né, querida? Entendeu? Exato. E se você não precisar escolher uma pessoa que aperte botões, entende? Não. Exato. É isso. Se você pudesse escolher uma pessoa que seja gostoso de conviver, que esteja disposta a ser incluída na sua vida, que te receba como você é. Como eu sou.
não precise se encaixar um na realidade do outro, porque relacionamento normalmente é sobre um se encaixar na realidade do outro, então, o É, que mais é possível? que é mais possível. Ai, muito obrigada. A gente Imagina começou com aquele. ancestral, terminou com boy. É igual minha cabeça, assim, a 50 aba. Obrigada, Dô. Muito Beijo, obrigada. querida. Oi, Franciele. Oi, boa noite, Boa Donata. noite, tudo bom? Tudo bem? Então tá Então, bom. vou trazer um outro assunto aqui, vou mudar um pouquinho, Bora lá. falar a respeito do profissional. Uhum. Eu sinto que eu tô tendo um teto. Sim. Um mês eu crio muito, outro mês eu paro tudo. Uhum. E isso Então, tá. quanto você definiu que é o seu teto máximo que você pode receber? Então, na minha mente consciente, não me vem limite. Parece Uhum. assim que eu não Então, acho. verdade, qual é? Então, tudo que isso é vezes 2 milhões, tudo que na sua mente consciente não tem limite, todos os lugares que você está concluindo que você não tem limite, você pode agora destruir e descriar tudo isso? Sim. Certo, errado, bom, mal, podem, todas as 100, dos caroços, povoados, bases, criações e anéis. Qual é o limite que você escolheu? Qual é o teto máximo? Porque isso, veja, você está me dizendo que tem pode não ser um valor, entende? É nisso que eu quero chegar. Pode ser uma situação, pode ser uma pessoa, você não pode faturar mais que uma pessoa, você não entende? Pode ser muitas coisas, tá? Então, E é, não valorar 20 mil reais, entende? Não é isso que eu quero. mas, É um ponto de vista aí que cria um teto máximo. sim. Então, me vem o meu marido. Só que assim, Isso faz sentido. só que eu não sei, eu não consigo entender o porquê que vem. Porque o faturamento dele é bem alto. Só que parece que ele, para a família, precisa dar aquela migalhinha. E Hum. a empresa utiliza tudo, sabe? Uhum. A realidade dele fossem totalmente diferentes. E, e vem a culpa por gastar, sabe? Ok, E eu a quem pertence essa culpa por gastar? Isso é me vem a mim, seu? não. Exato. Tudo que isso é vezes Deus, e nós pode agora destruir, descriar tudo isso, devolver para sua mãe essa culpa de gastar. Certo, errado, bom, mal, podem, todas as 100, os garotos, povoados, bases, criações e além. Então, tudo. Como que é essa pergunta? Então, ele dá migalhas para vocês. Então, todos os lugares onde você tem que se contentar com as migalhas que ele dá e você não pode ir além das migalhas que ele te dá. Você pode agora destruir, descriar tudo isso? Certo, errado, bom, mal, podem, todas as 100, os garotos, povoados, bases, criações e anéis. Nossa, chegou a dar Então, teve um ponto que ele me dava uma porcentagem da empresa. Aí ele cancelou porque ele disse que eu gastava com muita coisa supérflua. Mas era meu, eu uso para que eu quiser. Exato. E assim, ele me dava semanal um valor bem alto. E eu gastava. Então, o quanto você tá até hoje querendo que ele te pague isso? E você definiu isso, então, e aí você fica nessa oscilação desse que você está chamando de teto, mas você fica nessa oscilação de faturamento para querer chamar a atenção dele ou algo nesse sentido, para que ele te ajude ou enfim, para que ele dê aquilo que ele deixou de dar, entende? Sim. E Faz eu sentido para você? faz total, eu percebo isso porque quando ele me pergunta, e daí, como que tá Exato, a T3? Eu posso ter faturado assim, passado do que eu planejei. Eu digo que tá ruim. E exato. daí Então, eu fico criando, destruindo, descriando na minha cabeça, por quê? Porque eu sei que eu tô trazendo uma energia ruim, né? Pelo que eu tô falando. Mas eu sim. não consigo falar, ai, nossa, que mês maravilhoso. Eu posso estar reluzindo de estrelinha. Eu falo que foi ruim. Tá. Então, tudo que isso é vezes um Deus ilhão, e todos os lugares onde você está querendo receber. Então, todos os lugares onde você está sedenta por receber migalhas do seu marido, você pode agora destruir, descriar tudo isso, por favor?
Sim. Certo, errado, bom, mal, podem, pode, todos, assim, cultos, garotos, povoados, bases, criações, aliens. Todos os lugares onde você está sedenta por receber migalhas do marido. Você pode agora destruir, descriar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom, mal, podem, pode, todos, assim, cultos, garotos, povoados, bases, criações, aliens. Qual é o seu valor se você recebe migalhas, Franciele? Tudo que isso é e tudo que isso traz à tona para você. Você pode agora destruir, descriar tudo isso, por favor, vezes um deusilhão? Ui! Certo, errado, bom, mal, podem, impactos, assim, cultos, garotos, povoados, bases, criações e aliens. Ui, se você não reconhece o seu valor, quem vai reconhecer? Qual é o valor de receber migalhas? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, todos os 5 grandes criando isso. Você pode agora destruir, descriar tudo isso? Mas sabe que, ó, você perguntando, parece que vem uma culpa, porque o que eu falo de migalhas, tem pessoas que. Daí vem aquela coisa, tem pessoas que vivem com muito menos do que isso que eu falo de migalhas, sabe? Parece que vem Sim, uma. que não é sua, né? Lembra que a culpa não é sua? Sim, Culpa de ter dinheiro, né? Que é da sua mãe? Não foi o que você falou? sim. Me veio uma. É que Eu não lembro eu. se era culpa ou era. Era culpa? A culpa por gastar, né? Gastar, exato, por gastar. E aí fica. Isso é um mega de implante de extrator, Franciele, né? Ai, como é que eu posso ter dinheiro se tem tanta gente que não tem? Ah, como é que eu posso comprar isso porque tantas pessoas não têm? Né? Super implante isso. Né? Tem Percebe aquele. o quanto isso faz a sua vida ficar uma vida de limitada, de teto mesmo. Eu não Sim, posso ter porque tem pessoas que não têm. Tudo que isso é vezes 2 milhões, para todos vocês, que vocês não podem ter, porque as outras pessoas não têm. Todos os implantes, explantes e chicos e programação, todas as faixas móveis segurando tudo por baixo disso, todos os íons positivos e negativos, todas as partículas quânticas que sustentam isso em existência. Vocês vão agora destruir, descriar tudo isso? Certo? Vixe, Maria! Certo, errado, bom, mal, podem pôr todos assim, cultos, caroços, povoados, bases, criações e aliens. Todos os lugares, nossa, meu olho até pisca assim, sabe? Todos os lugares onde vocês não podem ter, porque as outras pessoas não têm. Todos os implantes, explantes e chicos e programação, todas as faixas móveis segurando tudo por baixo disso, todos os íons positivos e negativos, todas as partículas quânticas que sustentam isso em existência. Vocês vão agora destruir e criar tudo isso? sim. Certo, errado, bom, mal, podem, poctos, acenco, dos carotos, povoados, bases, criações e aliens. Ouçam, gente, porque serviu para todo mundo. Nossa, muito arroto, vem. Parece que tá saindo uma bola aqui engolida. Que mais é possível? E tá bem turvo ainda, tá muito, tipo, como se estivesse tonta. Ok, então todos os implantes de como é que você vai ter se as outras pessoas não têm? Todos os implantes, explantes e chicos e programação, todas as faixas móveis segurando tudo por baixo disso, todos os íons positivos e negativos, todas as partículas quânticas que sustentam isso em existência. Vocês vão agora destruir e descriar tudo isso, por favor? Certo, Sim. errado, bom, mal, podem, pode, todos as cudos, caroços, povoados, bases, criações e aliens. Melhor? Melhor, bem melhor. Até sorriu. Nossa, que peso. Engraçado que desde que eu levantei a mão, esse peso veio, sabe? Aquele embrulho, aquela vontade, e eu pensava, eu vou abaixar a mão. Não, não vou abaixar a mão. Vou até o fim. É, tentar isso, que não é fácil. Parece assim que você não quer abrir, Sim. vai até travar para mim. Que Parece que mais é você possível? Tá mais leve? tô bem mais leve. Que bom. Muito obrigada. Depois você ouve de novo, tá bom? A facilitação. Talvez tenha coisa para você liberar ainda, Com tá? certeza, Ouve na gravação. tá bom. Um Beijo. beijo, querida. Oi, Ana Maria. Vocês me dão só um segundinho? Só um segundo.
Desculpa, gente. Bora lá, Ana Maria. Só desmutar. Deixa eu ver se eu consigo te desmutar por aqui. Peraí. Ana Maria. Tem um iconezinho que tem o microfone, é só você clicar em cima, Ana Maria. Vê se você consegue. Não consigo te ouvir. E eu não consigo te desmutar aqui. Você está pelo celular, né, Ana Maria? No celular, você digita no meio da tela e vai aparecer na parte inferior um microfonezinho, um ícone. Você clica em cima dele. No meu, ele é diferente, precisa clicar bem em cima. Aí ele aparece embaixo ali os ícones. Ou clique em... Oi. Acho que foi. Foi! Ai, que bom! São tantas emoções. Diga, querida. Então, eu fui facilitada pra caramba aqui. Que bom! Como pode melhorar? Muito, muito bom mesmo. Mas o que acontece? Eu morava com meu filho, né? E aí, na nossa casa, nós fizemos em 2018 para 2019, nós fizemos tipo um restaurantezinho, um barzinho, dentro de uma comunidade e tudo mais. E aí foi saindo, todo mundo foi saindo, que era tudo em família, foi saindo um de cada vez, até que no final ficou eu e meu filho. E aí meu filho começou a botar pagode, aquele negócio muito forte, que a gente era no quintal e a gente morando ali, muito desafiador. Aí eu resolvi sair, né? Aluguei um apartamento, vou sair de lá, porque para mim não dá, ele é jovem, ele que se vira, eu vou sair. E saí. Só que eu vou para lá ajudar ele a trabalhar, né? Ajudo ele com algumas coisas, inclusive maquininha, tudo está no meu nome, e eu ajudo ele. E nesse domingo que passou, eu estou lá ajudando, fazendo as coisas, ele saiu, eu estou lá fazendo as coisas. Aí eu fiz uma limpeza, eu fiz um workshop de uma limpeza, né, de A a Z. Aí eu fui, levei meu coisa, comecei a fazer a limpeza. Nisso que eu estou fazendo a limpeza em tudo, aí senta lá fora na calçada uns garotos e bota assim na mesa muito dinheiro. Eu falei, Jesus, que certo sobre isso, né? Aí eu estou fazendo minha limpeza, estou fazendo. Aí, quando eu acabei de fazer a minha limpeza toda, aí eu levantei, olhei para ele, eu falei, meu querido, eu posso falar com você? Aí ele, peraí, tia, que eu estou contando aqui. Eu disse, mas eu estou precisando falar com você e é realmente sobre isso. Peraí, tia, eu falei, mas eu preciso de falar com você. Aí ele veio. Tia, isso aqui não é dinheiro de tráfico, não. Isso aqui é dinheiro de trabalhador. Eu falei, você que está falando. Eu falei, nada disso. Eu só estou pedindo para você, assim, me respeitar o meu ambiente, assim como eu respeito de vocês, entendeu? Então, aí ele pegou, foi embora, mas aí depois ele ainda falou, ele veio, porque ele tinha comprado uma Coca-Cola. Ele falou, mas não entrou ninguém até agora. Eu falei, nem vai entrar, porque as pessoas vendo vocês aqui vai pensar que eu sou conivente com vocês e vai pensar que. Aí ele foi. Aí daqui a pouco ele voltou. Ó, aqui, ó. Depois você vai falar assim, manda teu filho na minha direção. Eu falei, não, quem vai na sua direção sou eu. Meu filho não tem nada a ver, ele não está aqui. E eu aqui vou na sua direção para conversar com você. Aí, a minha pergunta.
Eu tô, depois dos 30 que eu participei o tempo todo, isso nunca tinha aparecido. Isso nunca Aham. tinha acontecido. A Jade escreveu para você. Eu tô rindo porque a Jade escreveu para você aqui. Hum, Eu pediria metade Eu para fiquei com não isso na ligar para a polícia. Adorei isso. Eu fiquei com isso na minha cabeça, sabe por quê? Porque eu pensei assim, eu pensando em dinheiro, dinheiro vem, o universo manda mais, aí vejo aquele montão ali, aí manda os meninos embora, eu falei, ai meu Ele Deus, é sobre isso. apareceu, ele vai mandar, né? Mas aí eu já falei, olha, não é você não o dinheiro, é os meninos. Pode nem menino, mas o dinheiro pode ser que é assim, eu pensei nisso também. Mas enfim, O mas que é você sabe sobre isso, Ana Maria? O que você sabe? O universo estava te mostrando dinheiro ali que você assim. poderia receber daquela situação. Não sei, menina. Depois eu fiquei com medo deles pegarem meu filho, fazer qualquer coisa. Aí tem um montão de pó, aí os demônios zombadores, e eu não sei o que lá. Comecei a fazer a limpeza. Olha, não sei. Sinceramente, eu sinceramente não sei. Que situação, Ana Maria? Qual que é a sua pergunta? Tá certo sobre isso, aquele montão de dinheiro, da onde eu estou buscando e vendo, né? Falei, poxa, eu. E também do tempo que eu fico lá. Eu estou achando que ali não é mais o meu lugar. Eu já saí. E para que eu volto lá para ajudar? Entendeu? Enquanto ele vê essa facilidade de mim, parece que também não quer, Exato, exato. entendeu? E quando você estiver ali para dar o suporte, ele vai deixar para você, né? E, Filhos. a minha pergunta era exatamente sobre. Já nem sei. Por isso que eu falei, Então, são quando a tantas gente emoções. pergunta o que é certo sobre isso, não é uma facilitação, entende, Ana Maria? Quando você Ah, sim. pergunta o que é certo sobre isso, Ah, você precisa esperar o universo te mostrar o que é certo sobre isso. Porque sim. essa é uma pergunta, tipo, de você com o universo, para entender o que está acontecendo ali. Entende? Não é uma coisa que eu consigo te facilitar com essa pergunta. Né? Porque assim, você percebeu assim, a pessoa vem, faz uma pergunta e eu facilito a pergunta que a pessoa faz, porque a Sim, pergunta tem a energia daquilo. E o que sim. é certo sobre isso é uma pergunta que a gente faz para o universo e espera o universo nos mostrar o que é certo sobre aquilo. Ah, então, eu não sei nem mais qual é a pergunta. Não sei qual é a pergunta que eu vou fazer. Tá, receba, querida, receba do dinheiro. Vou receber daquele montão de dinheiro, né? Mas era muito dinheiro mesmo. Quase que eu fiz que nem o tio Patinhos. Mas, enfim, eu falei, independente de qual é o dinheiro, né? O porquê, como eles estavam ali, e eram, para as pessoas que, né, trabalham, deviam ter uns 10 garotos, 11, para aquela quantidade era muito dinheiro mesmo. Então, interessante, né? O que Interessante. mais é possível, E sabe? O mais que mais é possível, Mas não consigo te ajudar muito. Essa é uma clareza que você precisa receber do universo, entende? Não tenho muito assim, como te ajudar com a sua questão, sim. tá Mas bom? hoje eu fui muito ajudada. Que bom, Todo mundo que passou teve. Eu que falei assim, pô, bom. então eu vou falar sobre o dinheiro que esse montante de dinheiro, tá? Obrigada. Imagina, ô Pri, vamos criar um workshop sobre receber dos homens, Pri, tá bom? Essa é a grande questão aqui. É, Bora lá, Milena. Dô, Oi, é, querida. oi, tudo bom? Tudo e você? Tudo bem. Me Então tá bom. identifiquei com várias facilitações também. Recebi muito, inclusive da Ana Maria, porque também se apresentou um caso interessante para mim. Mas a minha pergunta, Dô, é o que se requer para que eu sobrecrie a realidade tech e a realidade
na realidade do Mesh, suponho, Uhum. sem me fuder primeiro. O rosto sabe? Tipo assim, Amei sua pergunta. eu super tenho consciência depois que a coisa já aconteceu. Claro, podia ser assim, como pode melhorar, porque não me prejudiquei de nenhuma forma, mas sabe, podia ter sido, eu podia ter previsto, digamos assim. Então, o que você Sim. quer? Como pode melhorar? Ô, Milena, posso te falar uma coisa? Qual é a habilidade que você tem com a realidade tech que você não está reconhecendo? Não é bem a pergunta que você gostaria de ouvir, mas é esta pergunta que eu tenho para você. Porque quando a gente está muito consciente de realidade tech, de energia tech, que é o meu caso, tá bom? Tô falando isso porque esse é o meu caso. Eu já contei, acho que aqui no Protagonista já contei várias vezes que eu, quando tem energia tech, eu fico, quero tipo a Cláudia, sabe assim? Quero matar. Você tem habilidade com isso que você não está reconhecendo. Então, a minha pergunta para você é: quais são as habilidades com energia tech que você não está reconhecendo? E é muita, viu? Tem muita energia na minha pergunta para você. Tudo que não te permita perceber, saber, ser, receber e reconhecer isso. Vamos agora destruir, criar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom, mal, podem, pactos, assim, cutos, caroços, povados, base, criações e alins. O que você está resistindo em ter consciência e clareza sobre as suas habilidades com energia tech? Tudo que isso é, vezes um deusilhão. Tudo que você fez para julgar, porque veja, nós estamos aqui para isso, Milena, entende? Entende? Assim, ao invés da gente julgar a energia tech, se você está julgando que é uma energia ruim, uma energia pesada, não quero isso para mim, né? Aquela história das entidades, sai daqui, não quero saber de vocês. Então, se você está nessa vibe com a energia tech, você está sob efeito dela, entende? Porque você está resistindo em receber aquilo que você está consciente, e resistindo em ser a sua habilidade e capacidade com essas energias. Então, tudo que isso é, vezes um deusilhão, todas as realidades presuntivas criando isso, todos os lugares onde você está resistindo e reagindo energia tech, evitando energia tech, não sendo o seu poder, sua potência e sua capacidade com tudo isso. Tudo que isso é, vezes um deusilhão, todas as realidades presuntivas que não são suas, todos os nós, Lime, Atualizer, quinto elemento, todos os eletromagnéticos. Vixe, tem muita energia. Tudo que você está defendendo, evitando, querendo provar com tudo isso. Pode agora criar tudo isso? Sim. Certo, errado, bom, mal, podem, impactos, assim. Nossa! Curtos, garotos, povados, bases, criações e alens. Ui! Milena, você tem que ouvir muito esse processo. Nossa, eu vou ficar em luto 30 dias. Nossa Senhora. Nossa, volta nesse momento da chamada, grava só esse processo e deixa rolar isso. Então, deixa eu te contar. Eu não sei se você já ouviu, porque eu já contei isso algumas vezes. Eu não sei se você já ouviu eu contar. Meninas, olha, Natália, a última, tá bom? A última pergunta de hoje. Eu tenho habilidade com energia tech. Só agora eu consigo lidar com isso de um lugar de potência, de fato, e ser a potência que eu sou com isso. Mas no começo, tipo, eu entrava no lugar que tinha energia de 5G, assim, sabe? Essas cargas, essas frequências artificialmente induzidas, carga elétrica, eu ficava enlouquecida. Era uma coisa de tipo, não consigo ficar aqui, vou embora daqui. Até eu falei, gente, eu preciso frequentar os lugares, a energia até que está em tudo quanto é lugar, né? E aí, se você puder expandir, tamanho do universo, até que você seja maior do que esse campo de carga tech, e aí você pede para girar moléculas. Faz isso agora, você está fazendo, exato. Ó como você está mudando. Viu? Isso! Exato. Então, quando você.
Tá mudando muito, menina. Você já está usando as habilidades. Então, quando você estiver diante disso e tudo aquilo que você está consciente, expande 100 milhões de metros em todas as direções, maior que o planeta, maior do que esse campo de energia tech. E aí você fica maior que isso. E aí você gira a molécula dentro do campo. Porque quando você gira a molécula, você desestrutura aquela carga na forma como ela é e aquilo vai mudando, entende? Você vai girando as moléculas, né? E você vai mudando aquilo. Esse é o presente que a gente é dentro desse planeta, entende? Usando essas nossas capacidades e habilidades, esse é o presente que a gente é aqui no planeta. Tá bom? Nossa, Donata, gratidão. Meu Deus. Gratidão, gratidão. Gratidão você por perguntar. Beijo. Beijo, querida. Oi, Natália. Boa noite! Boa noite, lindona. Tudo bom? Tudo bem? Então tá Donata, deixa bom. eu te fazer uma pergunta. Faça. É sobre a questão da voz mesmo. Tá bom, bora lá. É, eu sinto como se a minha voz ela tivesse meio que travada. Tipo assim, eu não consigo expandir aquilo que eu deveria expandir, fazer aquilo que eu deveria fazer, colocando a minha voz pra fora. Qualquer coisa que eu precise fazer, que eu não precise falar, flui perfeito. Qualquer coisa que eu precise falar, começa os pontos de vista. E aí, Uhum. eu não sei se é porque quando eu era mais nova, eu ouvia do meu pai e das pessoas ao meu redor pra eu falar mais baixo, porque minha voz era muito alta, pra eu ficar quieta, porque eu falava muito alto. Enfim, essas coisas. Ou se tem uma outra coisa. E aí, a minha Ok. pergunta é: Hum. como eu posso eliminar isso de mim para eu conseguir ser realmente a potência que eu sou ou que eu vim para ser? Porque eu não tenho conseguido, tipo assim, botar para fora o que eu vejo que eu tenho aqui dentro, mas eu não consigo, tipo, fica meio que travado. E eu já fiz milhões de coisas para tentar destravar isso, mas não consigo. Vir para uma classe de voz seria uma possibilidade? Assim, a sua pergunta ela é muito abrangente, Natália, né? Assim, ela é sobre uma classe de voz, a sua pergunta. Por quê? O que que a classe de voz faz? Ela é a gente ter a nossa voz, ela tem a ver com a gente estar presente no nosso corpo, entende? A gente incorporar e estar presente para e se permitir ser vista e receber das pessoas, né? Então, você se permite se permite ser vista pelas pessoas? Você se Não. permite que as pessoas te recebam? A voz é sobre isso, sobre você permitir que as pessoas recebam de você e simultaneamente receber das pessoas, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo te ajudar aqui. O que é esse trauma? O que é isso que aconteceu com seu pai lá na infância? Tem a ver com isso? Pergunta. Ou tem a ver com a sua disposição de aparecer? Então, eu acho que tem mais a ver com o que meu pai e as pessoas ao meu redor falavam sobre a minha voz do que sobre aparecer, porque quando eu já fui modelo, quando era pra eu desfilar, quando era pra eu fazer trabalho tipo de maquiagem, quando era pra fazer qualquer coisa que eu tivesse que ficar em silêncio, fluía perfeitamente bem. Era incrível. Tipo, eu ficava feliz, eu conseguia fazer o que precisava ser feito e tava E você maravilhoso. faria isso de novo? Agora? Não. Ok. Então, o que mudou? Que eu quero ser eu tipo assim, com o que eu tenho pra contribuir e cumprir a minha missão, que, tipo, não é como modelo. Ah, tá bom. Você não, não é, não tô falando isso. A minha pergunta é:
não é que. A minha pergunta é: não escolha isso para fazer agora. Não é isso. Você escolheria modelar agora? Não é isso que eu estou perguntando. Se fosse para você fazer esse trabalho novamente hoje, você faria? Só se você tem a mesma disposição, entende? Sim, não. Não precisa escolher isso como a sua profissão. É tipo, mudou alguma coisa no meio do caminho? Se fosse para você modelar hoje, não precisa, você precisa escolher isso como uma profissão. Se fosse para você modelar hoje, você faria isso? Não. Não porque não é uma escolha fazer ou porque tem algo que te trava e você acha que alguma coisa aconteceu? Porque não é uma escolha fazer, porque eu quero soltar a Tá minha bom. voz no mundo. Tá bom. Então, ok. Então, essa coisa. Então, pera lá. Todas as projeções, expectativas, separações, julgamentos, rejeições, computações, conclusões, necessidades que o seu pai projetou em você, na sua voz. O que ele projetava? O que ele falava? Para você se Eu calar? falava muito alto. Que você pra eu falava falar. muito alto. Tá bom. Ok. Então, que você falava muito alto, que você tinha que baixar a voz e tudo que você se nivelou, toda a sua potência para menos, porque a sua voz é a expressão do seu ser, expressão de quem você é. E você foi fazendo tudo isso para menos, porque você falava muito alto. Você pode agora destruir e descriar tudo isso, por favor? Sim. Sete errado, bom mal, padem poctos, assim, cutos, garotos, povoados. Nossa, tem bastante energia, Natália. Todas as projeções, expectativas, separações, julgamentos, rejeições, computações, conclusões, necessidades e tudo mais que eu não estou dizendo que o seu pai projetou em você para que você baixe a sua voz e logo você baixou a sua potência, você baixou a sua grandiosidade para se encaixar naquilo que era recebível por ele e pelas demais pessoas. Tudo que isso é, e até que o seu tom de voz ficou encaixado naquilo que as pessoas podem receber. Tudo que isso é, vezes um Deus de leão, você pode agora destruir. Nossa, é isso. Sete errado, bom mal, podem poctos, assim, os garotos, povoados, bases, criações e aléns. Ui! Muito forte, muito forte. Tô muito enjoada. De novo, todas as projeções, expectativas, separações, julgamentos, rejeições, computações, conclusões, necessidades e tudo mais que eu não estou dizendo que o seu pai projetou em você para que você abaixe o seu tom de voz, para que você se encaixe na realidade das outras pessoas e para que você tenha o tom de voz correto e que para você apareça de um jeito correto para as demais pessoas, nunca pela exuberância que você é. Tudo que isso é, vezes um deusilhão, todos os 5 grandes criando isso, todos os eletromagnéticos, tudo que você está defendendo, evitando, querendo provar. Você pode agora destruir, descriar tudo isso, por favor? Sim. Ui, certo, errado, bom, mal, padem, poctos, acenco, caroços, povados, bases, criações e aléns. Querida, também ouça a gravação, grave esse processo e corra muito ele. Tá bom? Tá bom. E aí, outro também é tudo que você se transformou, tudo que você e o seu corpo se transformaram naquilo que foi projetado em você pelo seu pai. Você pode agora destruir, descriar tudo isso, por favor? E para as demais pessoas que falavam que você falava alto. Sete errado, bom mal, padem poctos, assim, cutos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Vou falar de novo o processo para que você grave essa versão. Então, todas as projeções, expectativas, separações, julgamentos, rejeições, computações e tudo mais que eu não estou dizendo que o seu pai projetou em você e as demais pessoas projetaram em você, para que você baixe seu tom de voz e para que você se encaixe na realidade das pessoas e para que você apareça no mundo de uma forma que seja aceitável para as outras pessoas. E tudo que você e seu corpo se transformaram naquilo que foi projetado em você, tudo que isso é, vezes um deusilhão, todas as realidades presuntivas querendo isso, realidades presuntivas que não são suas, todos os nós, Lime, Atualizer, quinto elemento, todos os eletromagnéticos, tudo que você está defendendo, evitando, querendo provar, você pode agora destruir, descriar tudo isso, por favor? Sim. Certo, errado, bom, mal, padem, poctos, assim, os garotos, povoados, bases, criações e aléns. Nossa, tem muita energia, Natália. Nossa, muito obrigada, dona. Imagina, você tem que muito correr enjoada. muito esse processo, tá bom? Muito mesmo. Espera a Pri baixar a gravação lá no protagonista, e daí você pega
E corre muito, porque tem bastante energia mesmo. Não vou conseguir liberar o tanto de carga que tem. Tá bom, muito Tá bom? obrigada, muito Imagina, obrigada. querida, um prazer. Gente, que chamada foi essa? Uau! Que mais é possível? A Márcia falou, tô fritada. Recebeu de todo mundo? Ai, ai. Que bom, Marcela, que amou. A Cláudia está dizendo, vou colocar a última pergunta aqui para que acontece na minha vida e acho que serve para as outras pessoas. Os homens no começo me admiravam como eu sou e depois querem me mudar. Só que eu não recebo deles e eles não recebem de mim. Isso é uma conclusão com ponto de interrogação no final. Márcia, querida. Márcia, Cláudia. Não, é uma pergunta. Eu estou perguntando aí, sou eu que não recebo deles ou são eles que não recebem de mim? A gente precisa fazer um monte de pergunta para desmiuçar isso, querida. Vai para o workshop. Vai para o workshop, exatamente. Que mais é possível? A Andrea está dizendo, recebi muito também, tive que parar de correr. Muita energia liberada aqui. Que bom. Ah, de parar de comer. Maravilhoso, gente. Que mais é possível? Obrigada. Beijo enorme em todas vocês. E que mais é possível agora? Tchau, tchau. Até mais. Eu vou falar das minhas classes. Espera aí, que eu não falei. Temos o Clube do Livro do Ideal Tópico, que começa no dia 28. Aí a gente 28, tem. vulgo depois de amanhã. Depois de amanhã, exatamente. Quem estava no 30/30 tem desconto. E quem estava no último Clube do Livro da Mágica tem desconto, tá bom? Que mais que temos? Temos uma classe, gente, fenomenal de voz que se chama Tendo Conversas Difíceis. É sobre a gente evitar ter conversas difíceis com as pessoas. É sobre a gente fazer aquilo que você está consciente que vai trazer um desconforto para o outro, né? Porque a conversa é difícil, tem o desconforto. E a gente não está disposto a deixar os outros desconfortáveis para trazer aquilo que você está consciente. Qual é a sua questão, tá bom? Então, essa classe é uma classe que tem manual, é uma classe de um dia inteiro, dividida em 2 noites, e ela libera e nos ajuda, nos apoia a gente olhar para isso e dar ferramentas para como ter essas conversas difíceis, tá bom? É no dia 10 e 11 de fevereiro. A G tá dizendo que já tá com roupa de ir. O que mais é possível? Que mais? Que mais? Acho que e aí a gente tem esse mês, no final, não, é fevereiro. No final de fevereiro, no dia 27, 28 e 1 de fevereiro, a gente tem classe de voz certa para você em Balneário do Camboriú. Que mais é possível? E no mês de março, temos voz certa para você no Rio de Janeiro novamente. A host da classe do Rio é a Pri, minha querida, e a host da classe de Balneário de Camboriú é a Patrícia Cancian, que acho que está aqui. Não tenho certeza, mas acho que ela está aqui. E aí temos classe de voz. Temos fundamento em Curitiba, tá bom? Você de Curitiba tem fundamento em Curitiba no dia 16, 17, 18 e 19 de abril. E a host é a Raquel. E temos classe de voz em Salvador, em Lisboa, que Salvador, Lisboa, no dia 30 e 31 de maio e 1º de junho. E a host é aberta. E o que mais é possível? Mas vocês podem falar comigo, com a Pri,
Tá bom? Se vocês quiserem falar sobre a classe de voz e o que mais é possível. É isso, minha gente, gratidão. O que mais é possível? E bora lá. Beijo grande em todas vocês. Tchau, tchau. Tchau.